Vamos de entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora com o Bruno Boris, professor de Direito do Consumidor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Professor, com a pandemia, muitos farão compras de fim de ano pela internet. Quais são os cuidados que nós devemos ter para essa compra online? Bom, a primeira coisa que o consumidor ele tem que fazer é pesquisar preço, porque muitas vezes o consumidor ele entende que comprando pela internet ele vai se sentir seguro, até porque ele compra da casa dele, ele compra do trabalho, então ele fica muito à vontade, acaba realizando compras acreditando que o preço é barato e muitas vezes são fraudes. Então, a primeira coisa que o consumidor tem que pensar é procurar um preço barato dos produtos, né? Mas fazer essa comparação, essa pesquisa de preço. Uma coisa interessante também para dizer para quem nos vê agora, nos ouve, até porque essa prestação de serviço aqui do Jornal da Rede Alesp, tanto para as compras online quanto para as lojas físicas, os cuidados são os mesmos e os direitos do consumidor são os mesmos ou não, porque são locais diferentes de compra. Existe isso? Sim. Os direitos são semelhantes, né? O Código de Defesa do Consumidor ele é um só para o Brasil inteiro. Então, claro que você tem regras semelhantes, mas o tipo de compra pode afetar, em parte, esses direitos. Então, por exemplo, quando vocês me perguntaram, mas quais os cuidados que o consumidor deve ter? Primeiro, pesquisar preço. Segundo, pesquisar o fornecedor que você vai comprar. Então, se você comprar uma grande rede de fornecedores, uma grande rede de marketplace, por exemplo, certamente vai ser um fornecedor que vai ter estrutura para atender a demanda, entregar os produtos dentro do prazo, e assim por diante. Agora, quando você compra na loja física, existem algumas peculiaridades que você não tem na loja virtual. Então, por exemplo, quando você faz uma compra online, você tem um benefício do Código de Defesa do Consumidor, que é aquele prazo de desistência de 7 dias. Então, você pode desistir da compra no prazo de 7 dias, sem qualquer motivo. Basta o consumidor receber o produto, ele olha e fala, nossa, não gostei dessa cor, ou simplesmente acordei mal-humorado hoje. Eu posso devolver? Posso, mas dentro do período de 7 dias, e a compra ela tem que ser realizada por internet ou por telefone, ou seja, o consumidor ele não foi na loja física. Por quê? Se o consumidor ele for na loja física, aí a regra muda um pouco. Claro que o consumidor ele pode reclamar de um produto com vício, com algum defeito, ele pode. Mas se ele vai até a loja e manda entregar na casa dele, se ele comprou lá na loja, ele não pode olhar para a cor do produto e depois falar, eu não gostei da amarela, eu quero a verde. Não. Em princípio, ele só vai trocar por causa da cor se o estabelecimento, o lojista, ele tiver uma política de troca por motivo de cor, ou uma política de troca em até 30 dias. Agora, se ele comprou na loja física aquele produto, em regra, exceto se houver algum problema no produto, ele não poderia desistir. Professor Bruno, eu particularmente sou uma assídua consumidora aí de produtos via internet. E eu adoto algumas medidas de segurança para não ter nenhum problema. Eu faço uma pesquisa, uma busca geral ali do produto que me interessa, vejo o menor preço, mas não uso aquele link. Se é uma loja conhecida e tem um aplicativo, por exemplo, eu fecho aquele link e vou para o aplicativo conferir se o preço bate. Depois, o sistema de pagamento também eu sempre me preocupo. Eu dou preferência para aqueles sistemas que eu já fiz o cadastro. Então, só tenho que fornecer o e-mail, eu não preciso fornecer, por exemplo, o meu CPF ou outro dado. E dessa forma, eu tento me resguardar para não ter nenhum problema. A minha pergunta é, se o consumidor não tem esse mesmo cuidado e acaba caindo num golpe, há alguém que deva ser responsabilizado ou isso é uma responsabilidade do consumidor que não tomou as precauções? Vamos lá.
Vai depender da situação. O exemplo que você me deu foi de um consumidor que, ingênuo, fez uma contratação com um lojista, um fornecedor virtual desconhecido e não recebeu o produto. Ele entrou na loja lá, uma loja desconhecida, Bruno Boris Eletrônicos, fez uma compra de um celular e recebeu um tijolo, tá? Depois, quando ele vai reclamar nessa loja, ele vai constatar que essa loja Bruno Boris Eletrônicos não existe, nunca existiu. Aí, infelizmente, nessa situação, ele vai ficar no prejuízo, porque foi ele que escolheu a loja, ele que pesquisou ou não pesquisou e fez a compra e fez a transferência do dinheiro ou passou o cartão de crédito numa empresa que efetivamente não existe. É claro que se ele pagou por um meio eletrônico, um meio de pagamento eletrônico, que existem meios de pagamento eletrônico hoje, além do cartão de crédito, é possível ainda que o consumidor tente, conforme as regras dessa moeda eletrônica, retomar esse dinheiro. É possível, talvez, se ele seguiu as regras adequadas desse meio de pagamento eletrônico, retomar. Agora, se simplesmente ele foi no site de uma loja desconhecida, pagou por boleto, o brasileiro gosta muito de pagar por boleto, pagou em boleto, que o débito é automático, e a loja não existe, infelizmente ele caiu num golpe, e aí o que ele tem que fazer é procurar uma delegacia, comunicar esse estelionato, é um crime, inclusive, esse golpe que ele sofreu, para a polícia investigar e ver se ela consegue chegar nos efetivos responsáveis por esse site fake, né, por esse site fraudulento, porque sempre vai ter um ser humano por trás. Às vezes é difícil você chegar, mas sempre vai ter alguém por trás. Pode até ser um laranja, mas sempre vai ter alguém por trás. Por isso que é importante, como você mesmo disse, checar o fornecedor, verificar se é um fornecedor idôneo, né? E hoje, pela internet, você consegue fazer essas buscas com uma certa facilidade. E, professor, com relação aos preços, né? A Melissa disse há pouco que ela faz, né, uma busca aí na internet antes de efetivar a compra. Com relação a preços abusivos dos produtos, como funciona, qual o direito do consumidor e se na mesma loja o valor da loja física do produto é um e o valor no site é outro, o que fazer? Bom, vamos lá, Júlia. O que acontece? O consumidor ele tem que fazer essa pesquisa. Se, com base na pesquisa que ele fez, existem até aplicativos na internet que o consumidor pode comparar preço. Ele verificar que um preço é 3 vezes maior do que a média, né? Ele é de fato abusivo, certo? Ele pode fazer uma denúncia nos órgãos de defesa do consumidor. Ele pode reclamar no PROCON, ele pode até, eventualmente, de maneira individual, o próprio consumidor, a consumidora, propor uma ação e pedir para que o juiz determine que o produto seja vendido pela média do preço, né? Mas isso é algo um pouco mais complexo, né? Demanda consultar um advogado, entrar com uma ação judicial. O adequado é você fazer uma reclamação no PROCON, e o PROCON local, do seu município, do estado, vai fazer uma fiscalização e constatar se esse produto está muito acima, né, da média do mercado. Então, esse é o primeiro ponto que o consumidor pode fazer. A partir daí, os órgãos do estado vão verificar. Se houver uma abusividade, o PROCON ele pode multar o estabelecimento. Atenção, Júlia e Melissa, esse valor dessa multa, muitos consumidores confundem, não vai para o consumidor. Esse dinheiro da multa vai para o Estado. Uhum. Então, toda vez que aparece uma notícia jornalística de que o PROCON multou o fornecedor em R$1 milhão, R$500 mil, R$10 mil, esse dinheiro não vai para o consumidor. Esse dinheiro vai para o Estado, né? Para o município. E aí o Estado ou o município que vão utilizar esse dinheiro para educar o consumidor, fiscalizar outros fornecedores. Então, como eu falei, o consumidor ele vai lá e faz a reclamação dele e deixa a cargo dos órgãos fiscalizar. Diferença de preço entre loja física e loja virtual. Não há vedação, não há proibição na lei em relação à diferenciação de preço. Ou seja, o preço pode ser diferente, sim, de uma loja física e de uma loja virtual. O que não pode acontecer, por exemplo, é você ter na loja física, do mesmo fornecedor, da mesma marca, digamos assim,
na loja do bairro X o preço é 10, na loja do bairro Y o preço é 20. Isso aí não pode, tá? Porque você está, de alguma maneira, até discriminando os consumidores dos bairros diferentes. Agora, pode ter preço diferente da loja física para a loja virtual? Sim, não tem problema. Desde que esteja bem informado para o consumidor dessa diferença. Olha, aqui na loja virtual, se você comprar pela loja virtual, você vai ter um desconto maior, mas não há proibição para isso. Uhum. Professor, um problema que a gente viu acontecer muito na Black Friday foi que alguns consumidores reclamaram que o preço foi aumentado semanas antes da Black Friday e aí foi ofertado ali um suposto desconto que na verdade não era. Eu particularmente vi isso acontecendo numa determinada loja de cosméticos que eu compro e tinha comprado 3, 4 semanas antes o valor realmente mais baixo, aí eles aumentaram o valor e aí esse valor aumentado foi o que foi ofertado para Black Friday. Nesse caso, como que o consumidor prova? Basta um print de antes do valor anterior e do valor atual ou é necessário aí uma investigação ou alguma outra forma de comprovar essa irregularidade do estabelecimento? Bom, em relação à Black Friday, de fato, infelizmente, alguns fornecedores acabam utilizando essa estratégia. Hoje, muito menos, tá? Porque os órgãos de fiscalização, os PROCONs, eles fazem uma fiscalização muito mais firme e os próprios consumidores acompanham com mais atenção. Tá? Então, você mesma disse que uma loja que você costuma comprar, então você já está acostumada com o preço, você percebeu que houve um movimento de majoração do preço e depois houve uma queda, mas que não era tão acentuada assim, foi uma espécie de maquiagem, né? Foi uma forma de publicidade enganosa, uma oferta enganosa. Isso, se o consumidor conseguir demonstrar, né, com um simples print do celular ou da internet, que houve essa prática, ele pode sim exigir o cumprimento da oferta, né, pedir uma indenização por danos morais, se for o caso, claro, né? Não é tão fácil assim obter indenização por danos morais, é bom deixar isso claro. As pessoas às vezes pensam que, então, Bruno Borges disse que é só entrar com uma ação de pedir dano moral porque eu não consegui comprar a minha garrafa d'água, ou o meu shampoo, ou o meu esmalte. Não é tão fácil assim. Tem que demonstrar que efetivamente você sofreu um dano, um prejuízo psicológico, não é tão simples assim como as pessoas pensam. E aí, comunicar também os órgãos dessa oferta, publicidade enganosa, e os órgãos vão poder, aí sim, fiscalizar e multar. É claro que, se você percebe que houve um preço, uma prática enganosa, né, na Black Friday, não há muito que o consumidor possa fazer. Ele pode, eventualmente, fazer uma reclamação, falar, olha, esse preço não está tão bom assim como você está dizendo, e tentar negociar um desconto um pouco maior. Mas se o fornecedor não o fizer, aí não tem outra solução para o consumidor. Ele vai ter que reclamar no PROCON, entrar com uma ação no Juizado Especial de Pequenas Causas. Professor, uma outra situação recorrente é quando a gente está nas redes sociais, aparecem algumas propagandas de algumas determinadas empresas. Na propaganda, o valor do objeto é um valor. Quando você clica, vai para o site dessas redes, tem outro valor. E aí? Então, a oferta, quando ela é feita, ela vincula. Então, a oferta vincula. Se eu, por exemplo, falo, olha, se a entrevista for boa, eu estou devendo um café para vocês. E a entrevista for boa, eu sou obrigado a dar um café para vocês. Porque a oferta, quando você propõe alguma coisa, ela vincula a pessoa que propõe, né? Então, quando um fornecedor ele fala que o preço é aquele destacado no link, e você clica e o preço é outro, o consumidor ele pode exigir aquele preço inicial. Claro, veja bem, por isso que o fornecedor, quando ele indica o preço, em regra, tem que colocar o preço à vista, não o preço parcelado ou o preço ou a parcela, porque existe uma estratégia
na prática comercial, que é punida, inclusive, quando você dá destaque mais ao pagamento parcelado, um produto de R$1.000. Eu parcelo em 10 vezes de R$100. Aí eu destaco lá, celular, R$100. Aí você fala, R$100? Mas não, aí está escrito pequenininho embaixo, 10 vezes de 100. Esse tipo de prática comercial não é adequada. Você tem que falar, celular R$1.000, isso chama atenção, e aí você colocar o valor parcelado embaixo. Se você inverte a regra, olha que interessante, e coloca lá o preço menor para chamar a atenção do consumidor, e quando ele clica, o preço é maior, em regra, olha o risco do fornecedor. Ele teria que cumprir a oferta. O consumidor ele pode entrar com uma ação, né, e pedir para o juiz determinar aquele estabelecimento a vender o celular por R$100. Porque, de fato, aquela publicidade dava a entender que o preço era de R$100. Repito, a publicidade tem que induzir o consumidor a esse erro. Se estiver claramente falando que é um parcelamento, algo do tipo, aí fica um pouco mais difícil provar. Mas se simplesmente tem um preço, você clica e depois é outro preço, isso é uma oferta que o consumidor ele pode exigir. E aí o fornecedor tem que vender por esse preço. Professor, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria saber se o comprovante ele é sempre obrigatório a gente guardar e por quanto tempo? Então, sempre é relevante guardar. Tá? É claro que se o fornecedor lhe der uma nota fiscal, automaticamente, uma nota fiscal eletrônica, ou enviar um e-mail para você, quando você faz compra por internet, isso é comum, você faz uma compra por internet, o estabelecimento encaminha para o seu e-mail cadastrado na sua conta eletrônica o pedido. Isso já serve como prova. Agora, sempre é bom, principalmente nas ofertas que pareçam ser muito interessantes, você ter um print da tela para demonstrar sua boa-fé, né? Para demonstrar para um PROCON ou para um juiz de direito que você acreditou que aquele preço era de R$100 e você tem até uma prova para comprovar que naquele dia o produto estava por aquele preço, para exigir. Então é importante. Agora, você tem que guardar até o momento do recebimento do produto, né? Se você não receber o produto, você já vai poder utilizá-lo. Agora, não tem uma regra, né? Se você for super conservador, você vai guardar esses comprovantes aí por 5 anos, que em tese seria o prazo prescricional do próprio Código de Defesa do Consumidor para você processar o fornecedor. Então, sendo ultra radical, guardar por 5 anos. Mas fez uma compra por internet, tenha o print da tela da oferta, da compra, assim que você receber o produto e a nota fiscal, aí você não precisa mais guardar esses outros documentos, né? Tá certo, professora. A gente agradece muito os seus esclarecimentos, a sua ajuda aí para a gente conseguir ter um final de ano sem dor de cabeça aí nas nossas compras. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a vocês e ao pessoal da Alesp também.